mês de março de 1964 foi decisivo para o Brasil. Jango percebeu que deveria convocar o povo para as reformas de base. Pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O golpe civil-militar de 1964 foi sendo gestado ao longo de uma década, entre os anos de 1954 a 1964. Em disputa, dois projetos de nação. De um lado, o Projeto Nacional Desenvolvimentista do Trabalhismo de Vargas, de Brizola, de João Goulart. Do outro, o projeto entreguista das oligarquias agrárias, dos industriais e dos interesses das empresas multinacionais. De acordo com professores e pesquisadores do site Memorial da Democracia, as raízes da disputa entre os dois projetos de nação remontam ao final da Segunda Guerra Mundial, período em que o Brasil viveu um acelerado processo de urbanização, industrialização e modernização. Desde o segundo governo de Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, travou-se um debate entre a proposta nacionalista, da presença forte do Estado na economia, que havia levado à criação da Vale do Rio Doce, da Petrobras, da CSN, de Furnas, na década de 1950, e o modelo dito entreguista, que mantinha o país dependente dos chamados trustes internacionais em setores chaves, como energia, mineração e transportes. Neste sentido, a primeira tentativa de golpe contra o progresso do movimento democrático e popular ocorreu, de fato, 10 anos antes de 1964, já na campanha pela deposição de Vargas, liderada pela antiga UDN, pela imprensa entreguista, com destaque para o jornal O Globo, e por chefes das Forças Armadas. A plena consumação política do golpe de 1954 foi frustrada pelo suicídio de Vargas, que provocou uma comoção nacional. Um ano depois, deu-se a segunda tentativa de golpe. O setor legalista das Forças Armadas o impediu ao garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, que fora eleito com o apoio do PTB varguista e do clandestino, mas muito influente, Partido Comunista Brasileiro. Os anos JK foram marcados pela implantação da indústria automobilística com forte dinamização da economia do país. Foi um período de otimismo nacional, simbolizado, talvez, na conquista da Copa do Mundo de Futebol de 1958, e renovação cultural, da qual a Bossa Nova, o Cinema Novo e o Teatro Engajado do Centro Popular de Cultura, o CPC, são os melhores exemplos. Num país dominado pelo latifúndio, trabalhadores da terra se organizaram em sindicato e nas famosas ligas camponesas, a partir do Nordeste, para lutar pela reforma agrária. A reforma agrária que se transformara em tema central do debate político, acuando os setores mais retrógrados das elites brasileiras. A terceira tentativa de golpe contra as forças populares ocorreu em agosto de 1961, quando o então presidente Jânio Quadros renunciou, 7 meses após assumir o cargo. Os ministros militares vetaram a posse do vice-presidente João Goulart, que naquela época estava fora do país no momento da renúncia. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, do PTB, comandou então a resistência ao golpe, organizando uma cadeia de emissoras de rádio, a chamada a Rede da Legalidade. Brizola conseguiu o apoio do Terceiro Exército, sediado em Porto Alegre, enquanto, pelo resto do país, multidões saíram às ruas exigindo o cumprimento da Constituição e obrigaram os chefes militares golpistas a recuar. Jango tomou posse numa negociação que instaurou o parlamentarismo no país. Em 1962, num quadro internacional marcado pela Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos interferiu nas eleições para o Congresso, financiando ilegalmente candidatos conservadores e estimulando a criação de um imenso aparato de propaganda anticomunista, o chamado Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, com apoio de empresários, da grande imprensa e de setores conservadores da Igreja Católica. Apesar disso, a representação dos partidos progressistas no Congresso Nacional cresceu significativamente. O PTB, por exemplo, que nas eleições de 58 tinha eleito 66 deputados, saltou para 104, contra 91 da UDN e 119 do então PSD. Em 1964, em 1º de abril, o golpe militar
interrompeu o processo democrático iniciado pela Constituição de 1946, após a ditadura do Estado Novo, entre 1937 e 1945. Cessou também, de forma brutal, o mais amplo movimento de ascensão política das classes populares na história do Brasil até então, em torno de reformas sociais, políticas e econômicas. Eram então as chamadas reformas de base, apoiadas naquele momento pelo governo do presidente João Goulart, o Jango do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e por diversas forças políticas e sociais. Pesquisas da época mostram que essa bandeira contava com o apoio da maioria da população. E foi contra esse projeto soberano de desenvolvimento, com ampliação de direitos e justiça social, que se fez o golpe de 1964 e deu origem a 21 anos de ditadura no país.